Nós vamos ler a palavra de Deus que está em Isaías, capítulo 56, versículo 1. E o título, nem sempre o título que eles colocam é o título que diz respeito ao versículo. É o que eles entenderam e assim acaba ficando eternizado, né? E aqui diz uma promessa para os estrangeiros, né? Estrangeiros em hebraico é goim, né? Goim é o plural de goi, que quer dizer gentes, pessoas, né? É uma forma pejorativa de chamar os estrangeiros. Os judeus usavam esse goim, povinho lá, povos, né? Povinho, né? O Senhor Deus diz a seu povo, os estrangeiros, olha só, sigam a justiça, façam o que é direito, pois daqui a pouco tempo eu vou livrá-los, né? Mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do Shabat. Felizes são os que não praticam o que é mal. Amém? Então vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, dá-nos graça, ensina-nos, abre o nosso coração, principalmente o meu, e nos dá, Senhor Deus, uma palavra reveladora, que possamos guardar no nosso coração, conforme é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Por que Deus escolheu Israel? Por que Deus, Jesus, não nasceu em qualquer outra nação? Podia ter nascido, né? Mas ele é conceituoso do jeito que ele é. Tinha que ser lá naquela nação, lá, né? Deus respeita esse planeta nosso, com essa administração nossa humana, e interferir, sabe, quando chega o patrão, o dono da empresa lá, fica complicado ele já chegar e passar o gerente de lado e já lá resolver os negócios tete-a-tete com o funcionário. Realmente ele senta lá na sala do gerente, conversa com ele, deixa que o gerente ou o gerente depois vai chamar o encarregado do setor e vai conversar com ele, né? E ser respeito pela pessoa que está lá. Respeito que nem sempre eu tive. Tiveram comigo, né? Que eu tive merecido. Nós trabalhávamos, eu e a Adriana, começamos uma obra de recuperação de alcoólatras em Campo do Jordão. E ficamos 2 anos lá. E muitas vezes o meu pastor, que é pastor da obra, dono daquela casa de recuperação, ele chegava da cidade, ele morava na cidade e a gente morava no campo, 16 quilômetros entrando no mato dele. E lá na Capista. E ele chegava e já ia direto conversar lá com os homens e tudo, e eu ficava muito ofendido. Eu achava, vem conversar comigo, saber como é que tá a obra. Passava 1 ou 2 semanas, ia lá e já ia direto no campo lá. Nem cumprimentava nem nada. Um dia eu chamei ele e falei, pastor, vem cá, eu ando muito ofendido com a sua atitude. Porque você passa pela gente aqui, não conversa nem bom dia, não faz do Senhor nem nada, já vai pro campo conversar com os homens lá. Parece que o Senhor quer saber como é que está indo as coisas. Se o Senhor quiser saber como é que estão indo as coisas, pergunta para mim, eu vou te dizer agora. Ele falou, não, mas é distração minha, eu sou assim, né? Desculpa aí, tal coisa. Nem sei se mudou depois do Gabriel. Não. Acho que não mudou não, né? Esse pastor assinava Deus. Ele assina D maiúsculo, E o nome dele era Severino. Mas, então você veja, Deus ele não tem esse desvio de comportamento, ele respeita. Então, por que ele nasceu na terra dos judeus? Porque ele fez aquela terra. Entenda bem, ó. Abraão era um homem, ou ele ou a esposa dele eram muito, mas muito espertos. Não teriam filhos jamais. E passaram do tempo de ter filhos há muito, né? Sara com 90 anos e ele tem 100 anos. Onde você vai ter um filho com 100 anos, amigo? Né? Aí, a gente pensa tanta coisa, né?
chegou para ele e disse assim, não, calma que eu vou te dar um filho. Com 100 anos tu vai me dar um filho? Não, pode, fica tranquilo. Fica tranquilo, isso eu falo com ele com 50. Eu não com 100. Falei assim, Deus, eu acho que passou um pouco do tempo. Ele falou, não, fica tranquilo, não se preocupe. E esse homem teve um filho e desse filho nasceu Israel. Então, irmãos, essa nação não era para naturalmente ter existido. Deus quis fazer essa nação. Por quê? Porque ele queria uma nação que o ouvisse desde o nascedouro. Por quê? Porque todas as nações já estavam a caminho, cada um perdida pelo seu caminho. Desde Adão, a humanidade era perdida em Deus e foi embora, e cada um foi para o seu lado e pronto, e Deus ficou esquecido. Então estava todo mundo já acostumado a ser independente de Deus. Aí chega Deus e simplesmente aparece lá, oi, eu sou Deus, dono do negócio aqui, agora vai ser do meu jeito, assim, assado, desse jeito. Não seria uma intervenção federal muito grande, desnecessária, por uma conversa como ele está tendo agora? Olha, eu proponho para você o caminho, se você quiser, beleza, se não quiser, a gente continua amigo. Essa é a proposta de Deus, não é assim chegar e meter o pé na sua vida, entrar e te mudar todinho, da noite pro dia. Não, esse marido não é bom para você, eu tenho um moreno aí para você aqui, saradão e não sei o quê. Não é assim que funciona, não é assim que Deus faz. Ele respeita a nossa história, o nosso tempo, a nossa maneira de pensar. E quando ele faz alguma intervenção, faz uma intervenção sutil, conversada, pactuada. Ó, eu vou mexer nessa área. E aquelas áreas que você não quer que Deus mexa, ele respeita. Ele coloca uma porta lá e ele não entra, não. Aquele setor da vida que você não quer que Deus mexa, ele vai deixar de lado pro resto da vida, se você quiser. Agora, à medida que você vai dando liberdade para ele, à medida que você vai dando entrada para ele, ele vai também entrando naquelas outras áreas e mudando lá, mas com muito respeito, né? Então Deus, ele estava dizendo, o Senhor diz ao seu povo que ainda será o meu, sigam na justiça e façam o que é direito. Veja, é um conceito, é um pedido. Por quê? Porque Deus é muito santo e Ele não tolera que você peque. Ele fica muito ofendido. Olha, Deus fica arrepiado quando você peca. O que é pecado? Pecado é uma coisa tão pecaminosa que a gente nem sabe o que é. Assim, é uma coisa horrorosa, um negócio que... Eu nem sei dizer o que é pecado, de tão ruim que é assim, é pecado. Em hebraico, não é isso que a gente fala, não. A gente faz uma leitura errada, uma leitura mística disso, sabe? É uma coisa assim, ó, Deus faz desse jeito, e olha, ele só faz daquele jeito, e eu faço desse jeito. Então, o que é pecado? É não fazer desse jeito. Desse jeito que Deus faz. Quando você não faz, você peca e Deus fica furioso. Ele quer matar você toda vez que você não faz igualzinho a ele. Cara, ele é o único. É lógico que ele vai ser diferente de nós. É lógico que ele vai fazer coisas diferentes de nós. O que é pecar? Pecar é você errar o objetivo que ele tem para você. Ele tem uma proposta. E qual é a proposta? A proposta é essa. Sigam o que é direito. Mas olha só como isso é interessante. Direito é um conceito. Sigam o que é correto. Direito aqui ou correto é a mesma coisa. Sigam o que é correto. Agora, o que é correto aqui no Brasil não é correto na China, na Rússia, na Indonésia, na Malásia. É diferente, não. O que é correto aqui em termos de vestimenta, se você usa na China, eles se prendem. Então, o que é direito? Veja, é aquilo que você entende como certo, aquilo que não causa estresse a outra pessoa, aquilo que não causa sofrimento na outra pessoa, que é diferente do que você faria lá na China, na Coreia. Então, se você fosse um coreano, essa palavra teria outra conotação.
abrangeria outras coisas. Então, veja o que Deus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, ó, façam o que é direito. Por quê? Porque Deus, ele gosta das coisas direitas. Pô, será que você não entende isso? Não é por isso. É porque o torto, o errado, causa sofrimento a alguém. Digamos que o torto seja roubar, né? Tá. Eu vou lá e roubo de você, roubo de alguém. Dinheiro, a esposa e tal. Eu não vou causar sofrimento em você, amigo. Você não vai sofrer dias por causa daquilo. Você trabalhou por aquilo, você investiu naquilo, você fez sonhos, fez planos com aquilo, e eu vou lá e me aproprio daquilo. Não é? Tá. Isso não é direito. Por que Deus quer que eu não faça isso? Porque Deus gosta das coisas direito, pô. Não é. Deus é dono de você, é dono daquilo. Quando eu te roubo, o seu coração entristecido, com raiva e com vontade de me matar, está ligado ao coração de Deus. E Deus, toda vez que olha para você, se lembra que eu estou te fazendo aquele mal, que eu te empobreci, que eu te roubei aquilo, que eu cortei o seu sonho, que eu arrebentei com a sua vida. E ele, como meu dono, fica me cobrando. Vem cá. O carinha lá, mano. Olha o carinha lá. Olha o carinha lá. Entende? Então, o que é pecado? Não é uma coisa tão de Deus, que eu não sei o que é, porque é muito místico e muito difícil de entender. Pecado é eu causar em você um sofrimento que não precisava. Trazer a você um sofrimento que dava para eu viver sem aquilo. Ah, eu estou passando na rua lá, tropeço, tá? E dou um chute sem querer na sua canela e fica um galo desse tamanho na sua canela. Foi sem querer. Não é esse tipo de coisa que Deus está falando. É aquele intencional, aquele que é a minha vaidade, aquele que é o meu orgulho, aquele que é a minha falta de amor por você produz. É isso que é pecado. O que é pecado? Pecado é não me importar com o que você está pensando. Eu ir lá e fazer e tá bom. Então, dá uma margem grande para a gente agir e ser livre, não é? Faz o que é direito, o que é correto. O que é a Bíblia? E depois ela vai para a denúncia dizendo assim, a ninguém devais nada. Por quê? Porque quando você me vende, porque dever é eu não pagar aquilo que você me vende. Ok? Não vamos levar a coisa para o impossível, né? Dever é você não pagar aquilo que deve. Ah, mas eu comprei em 10 vezes, eu estou na oitava, na quarta vez. Ainda tem lá 5 meses. Estou bom de conta? Bom, né? Então, nona vez, né? 9 prestações e tal, na quinta. Tá. Então, irmãos, mas isso está dentro do nosso contrato. Você não espera que eu vá te pagar tudo hoje. Você sabe que eu vou pagar em mais 5 vezes. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando eu digo, amanhã não te pago e passa uma semana, um mês, 15 dias. Como é que você que me vendeu fica com vontade de me matar? Vontade de ir lá na minha cara, me chamar para ser homem. É não. Então, a ninguém devais nada, porque dever a pessoa que está sendo o objeto do dever, da dívida, ela vai ficar sofrendo, esperando, pô, aquele cara não sabe o que é. Que sacana. Eu podia estar pagando minha conta e deve para outra pessoa, que leva aflição para outra pessoa, que deve uma outra pessoa, que leva aflição, então você é um poço de sofrimento para os outros. Estou falando de coisas simples, mas tem tantas outras coisas que a Bíblia diz que é para não fazer. Então o que é pecado? Não é uma coisa divina, tão de Deus, que eu não sei o que é. Não, pecado é você ser um obstáculo para a vida feliz de alguém. Alguém, sempre que lembrar de você, sente vontade de ir lá na tua casa e passar um tiro na cara. É isso que é pecado. É você causar tormento, sofrimento. Então, olha, façam o que é direito, façam o que é correto. Por quê? Porque em breve eu vou mostrar a vocês como tem o poder de salvar, de livrar. Ele estava falando isso lá há 700 anos, 800 anos, antes de Jesus nascer. E como é que se fala meu poder salvador em hebraico? Hein?
Yeshua, Jesus. Então ele estava dizendo, eu vou mandar um Salvador lá para você. Agora, do que Jesus está nos salvando? É assim. É uma coisa de Deus que não dá nem para entender como é que é a salvação de Deus. É assim, primeiro que tem um futuro, não tem futuro, então, Deus, Jesus vai me salvar lá no futuro, lá quando o futuro for muito futuro, lá, sabe? Ele vem com um negócio assim de vida e me salva, sabe? Eu sou salvo quando o futuro vier, porque é muito de Deus esse negócio de salvação. Nada. A salvação é eu ler esse negócio que está aqui e deixar esse negócio que está aqui escrito e mostrar para mim, polir os meus pensamentos, administrar minhas convicções. É assim, ó. Eu vivi o tempo todo com Alan não conhecia Deus, eu não conhecia Deus, depois eu conheci o Fábio, nenhum de nós conhecia a Deus e todos nós um sujava a mente do outro com as bobagens que acreditavam. Um era espírita, o outro era meio esquisito, e tal. Esquisito para você, né? E não mudou, hein? E não mudou nem um pouco. E a gente ia passando por carinho um para o outro e cada um, né, descendo o outro na capacidade de ser bom administrador do pensamento. Entende como é que a humanidade evolui? Ela evolui para trás. Então, um vai sujando a mente do outro com as suas crenças, com as suas bobagens e tudo. Mas isso aqui, ele tem a limpeza para isso, tem o alvejante para isso, a maneira correta de chegar. Como é que se vê a vida? Como é que eu vi a vida quando o Alan e o Fábio eram meus amigos íntimos e eu não conhecia a Bíblia? Eu sujava a mente dele falando um monte de bobagem, de espiritismo, porque eu já tinha aprendido com a minha mãe. Porque essa história é tudo furada, não tem nada disso acontecendo. Ele era acreditando em Deus. Mas eu estou dando para vocês uma ilustração de como a gente suja a nossa percepção de vida. E a gente vive com aquela percepção errônea, improdutiva, sabe, medrosa. Então, vem a Bíblia e começa a me ensinar, peraí, por que você está com medo do amanhã? Eu sou o Senhor do amanhã. Eu administro o seu amanhã. Não tenha medo. Esse era o que Deus falava para mim. Não tenha medo. Eu estou amanhã, não estou hoje contigo. Não estava ontem, vou estar amanhã também. Mas vai ser tão terrível, porque vai acontecer. Mas como é que você sabe? Como é que você sabe? Uma amiga nossa, do meu serviço, ela é advogada. E ela foi defender a causa de uma pessoa e ao mesmo tempo ela é funcionária da prefeitura. E ela foi defender uma causa de uma pessoa contra a prefeitura. E os patrões dela agarraram, pegaram ela e explodiram a moral dela. Estavam arrebentando com ela e ela estava há meses desesperada porque ela fazia uma petição e os caras ficavam segurando. E ela tinha passado num outro concurso da prefeitura e para ela era muito melhor esse concurso. E eles estavam retendo a ela para ela não assumir, para ela perder o concurso. Olha que gente maligna. Isso é pecado, porque isso causou muito tormento para ela. E ela estava desesperada e um dia ela estava de cabeça baixa assim. Eu falei, esqueci o nome dela. Falei assim, cara, você não sabe o futuro. Faz o seguinte, faz um exercício que eu faço. Se veja com a vitória na mão e comece a se sentir melhor a partir de hoje. Porque há 50% de chance disso dar nisso que você está pensando ou dar numa coisa boa. 50%, é metade da chance. Por quê? Porque o futuro é meio a meio. Eu vou explicar isso para vocês. A possibilidade de você estar vivo amanhã é 50%. A outra metade é estar morto. O futuro é 50%. Ele pode ser ou não pode ser. A possibilidade de você estar empregado amanhã é 50%. Você pode estar desempregado. A possibilidade de você estar com a sua perna funcionando amanhã é 50%. A outra 50% ela está ferrada. Então, a possibilidade
possibilidade de você ser muito feliz amanhã, ou pelo menos igual hoje, ou você ser uma desgraça amanhã. É 50%. Falei, então já que é possibilidade de 50%, faz de conta que vai ser muito bom, que a sua conversa lá naquele dia vai ser muito bom, e não vai acontecer nada do que você está prevendo aí, que vai ser um desastre, tal coisa. Aí, ela já estava, no outro dia estava melhor, no outro dia estava melhor, e eu falei, e aí, tá tudo bem, tá tudo bem. Chegou o dia que faz uma semana mais ou menos. Ela contou que foi fantástico. Ela colocou os caras no pé. O patrão, o chefe dela, o chefe de setor dela, defendeu ela, disse que ela é uma pessoa maravilhosa, uma fantástica funcionária, e tal, depois ela saiu de lá com ela, e tal coisa. Então, deu nos 50%. Aquele 50% que ela não esperava. Então ela passou uma semana, 2 semanas com essa visão minha, se preparando para esse futuro que aconteceu. Né? Ela podia ter passado 50, esse período feliz, eu tinha acabado, e depois ficar infeliz. Mas ia ficar só infeliz depois. Então, a gente suja a mente dos nossos amigos com as nossas crendices particulares. E a Bíblia está aqui para ir polindo e torcendo a gente, empurrando a gente, disciplinando a gente para o modo limpo de ver a vida. A vida é boa, a vida é bonita, é uma desgraça, é um parque de diversão. Ela não gosta disso. Nem é boa, nem é ruim. É apenas o fato de estarmos aqui. Sabe por que eu estou conversando com você? Porque eu estou vivo. Se eu tivesse morto, eu não estaria aqui. É só isso. Não tem o maravilhoso, mas também uma desgraça absoluta. Entende? Então, a Bíblia vai te levando a ver essas coisas. Isso é salvação. Eu estou sendo salvo nesse momento das bobagens que o Alan me ensinou. O Fábio me ensinou. Eu estou sendo salvo da minha maneira idiota de ver a vida. E das bobagens que eu ensinei para eles. Eles estão tirando o lixo do entendimento humano e colocando verdade absoluta. A verdade de Deus é absoluta porque você vai ensinar a Deus o que para querer ele. Ele não vai voltar atrás do que ele disse. Ele é absoluta. A verdade de Deus é absoluta. E ela está aqui. Mas a verdade, a palavra de Deus, ela é infalível e tal coisa. Sim, a palavra é infalível. Mas quem escreveu aqui faliu, errou. É o que eu ensino aqui, irmão, que eu tenho absoluto controle. Eu falo às vezes uma coisa aqui, amanhã eu estou dando um cantozinho lá, porque colocou o rádio muito alto, colocou a televisão muito alto, hoje jogou o negócio em cima da telhada, quer dizer, eu estou falando uma coisa, mas dizendo outra. Mas como é que funciona isso? Eu estou me convencendo dia a dia a partir daquilo que eu estou lendo e mudando o meu modo de ser devagar. Entende? Aquelas pessoas diabólicas que cobram você dizendo, mas você não é crente? Por que você está batendo no cara lá e devolvendo a porrada que ele te deu? Sou crente, devia estar morto agora? Deus não tem pretensão que você conheça a verdade hoje e a partir de hoje você só faça aquilo de acordo com a verdade. Você tem o seu modo particular de entender as coisas e o seu tempo para você se adaptar àquilo. Nós vamos todos os dias nos torcendo para aquela direção, como todos os dias nos torceram para a direção errada. As nossas conversas nos torciam naquela época. Não houve esse passado comigo, com o Alan. Esse passado foi só um exemplo só, mas eu usei eles como exemplo de como a gente é formado errado. E essa formação é natural. Deus não fica puto da vida quando vê você sendo você. Ele seria bobo. Seria idiota fazer uma coisa dessa. Você é você desde que você nasceu. Aí Deus chega e diz, como você consegue ser você mesmo? Eu não acredito que você ainda continua sendo você. Isso com 2 anos, né? Isso com 2 anos. É uma idiotice isso. Você é você desde que nasceu, uai. Então Deus vai dizer, poxa, você ainda continua sendo você? Vamos mudar você? E vamos.
E ele vai em novas propostas e você vai assimilando. Então, o que é a proposta de salvação de Jesus? É me mudar agora, para que eu viva agora um momento melhor. Veja, eu não tinha amigos, porque eu nunca valorizei amigos, eu nunca me importei por amigos. Agora eu tenho mais amigos do que consigo administrar. E eu os considero amigos e gosto de vocês. E gosto dos amigos que tenho. Aprendi a gostar. Veja, a Bíblia me moldou para esse lado. Então, do que Jesus me salvou? De morrer sozinho. Nesse momento você não se salva. Vocês vão se lembrar de mim, eu deixei um legado. Veja, podia ter morrido sozinho? Claro, ué, qual a diferença? Para mim tanto faz, para Deus tanto faz, para o universo tanto faz, para o cosmos tanto faz. Mas agora morrer e ser lembrado e alguém dizer, puxa, é uma boa pessoa, né? Meio nervoso, cabelo branco, não sei o quê. Então, irmãos, é disso que Jesus me salvou. Já estou salvo? Sim, estou salvo das bobagens que eu acreditava. Estou bem melhor que estava antes. Tá. E o futuro? Ah, o futuro sim, olha, ó. Com essas mudanças e com essa achego, com essa, como chama? Quando você se aproxima, proximidade. Com essa proximidade com as propostas de Deus, eu me torno mais próximo do que Deus queria que eu fosse. E é só isso. Deus não quer uma cópia dele, porque não é possível. Deus é único. Qual é o primeiro mandamento? Shema Israel Adonai Echad. Shema Israel. Deus único. Deus um só. Echad. Então, o que se espera de um cara que se diz que ele é só ele? Que ele seja único. Então Deus não quer uma cópia, porque ele é dois. Se eu for uma cópia de Deus, eu viro dois com ele. Aí ele vai ter que se virar com esse verbo aí, né? Um errado é adjetivo. Não, substantivo, né? Errado. Então, irmãos, eu nunca vou ser igual a Deus. Eu vou ser sempre eu. O Alan vai ser sempre Alan. A Mônica sempre vai ser Mônica. E Deus nunca vai dizer assim, mãe, como é que a Mônica consegue ser Mônica por tanto tempo? Não, Mônica. Como Fábio, né? Como é que o Fábio consegue ser Fábio por tanto tempo? Que absurdo! Como assim? Não dá para entender. Não, ele vai ser ele pro resto da vida. Melhorando todo dia, conhecendo novos motivos para melhorar. Então, esta é a proposta de Deus como Salvador. Ele nos salva das nossas ignorâncias e bobagens, melhorando a gente como cidadão, como pai, como amigo, como cidadão. Eu antes de ligar para ninguém, eu me preocupo com a salvação das pessoas. Felizes são aqueles que respeitam a lei do Shabat. Essa frase aqui não é muito confiável e eu vou deixar para um dia aí fazer um estudo sobre isso, tá? Shabat em hebraico, apesar de todo mundo, o universo inteiro traduzir como descanso, né? E Deus então descansou no sétimo dia e descansar em hebraico é Shabat, né? Mas na verdade a palavra Shabat significa fim de ciclo. Deus então terminou o que ele tinha feito naquele dia, só isso, né? Então, irmãos, também é uma tradução da palavra Shabat. Então esse versículo aqui, nessa parte aqui, a gente faz de conta que não viu, tá bom? O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer, o Senhor vai me expulsar do meio do seu povo. Por quê? Irmãos, olha, Israel é o povo de Deus, beleza? Por quê? Porque Deus cismou que partiria a partir dele um povo que ele escolheu e falaria uma linguagem que eles estavam acostumados. Por quê? Porque o Velho Testamento foi torcendo a eles de forma correta. Foi levando a eles para a leitura de forma correta.
Então, quando Deus entrou na terra de Israel como ser humano, como ser vivo, ele não entrou numa terra estrangeira, num povo que não queria ele nem nada. Era um povo que estava esperando, porque ele havia avisado: ó, eu vou fazer essa casa, mas depois eu vou morar aqui, tá bom? Beleza? Então, quando você está fazendo a casa do cara, você sabe que ele vai habitar naquele lugar, beleza e tal. A partir dali, ele vai ganhar os vizinhos, os colegas, os primos e tal e coisa. Mas vai ser naquele lugar. Ele não vai chegar na casa do primo e já entrar e já ser dono daquele lugar. Então, a ideia de Deus foi fazer uma intervenção, porque é uma intervenção divina, mas uma intervenção respeitosa, o mais respeitosa possível. Ele podia ter vindo como Deus, absolutamente, com certeza. Mas o que ele quis fazer? Ele disse assim: gente, eu quero que vocês entendam, tem minha proposta, uma proposta para vocês melhorarem a sua maneira de ser. Não é para eu pegar e transformar vocês em mim. Então eu vou como vocês, eu vou sentar como vocês no chão, eu vou comer com a mão como vocês, eu vou viver o chão que vocês vivem, a vida que vocês vivem, os medos que vocês vivem, os terrores que vocês vivem. Até vou exagerar um pouco lá, porque eu sou o cara mesmo que faz. Então vou dar uma exagerada boa, vou levar umas bordoadas a mais, eu vou ser chutado mais vezes do que normalmente as pessoas levam, então, porque eu sou o dono da festa, né? Então o dono da festa faz o que quiser. Então, essa é a história de Jesus, essa é a proposta de Deus. Chegar e fazer um modelo para que você pudesse se enquadrar nele. Sabe esse negócio de, a partir de hoje você não usa mais brinco, porque a partir de hoje você só usa saia? Isso é idiotice. Isso é bobagem. Isso é coisa doida. Deus não quer mexer na sua roupa, não quer mexer no seu brinco, não quer mexer no seu cabelo. Ele tem uma proposta diferente. Cara, ó, eu tô com vontade de me matar. Aí eu chego para você e diz assim: por que você está usando esse brinco? O que tem a ver o brinco? Não era melhor eu me preocupar com o que eu estou sentindo, com o que ele está sentindo? Eu estou pensando que eu não vou sobreviver essa noite, vou morrer amanhã de madrugada, eu morro. Aí eu digo assim: mano, por que você não pintou esse cabelo? Se eu sou uma pessoa inteligente e sensível, eu vou me preocupar com o que ele está pensando, não com o brinco dele. Vamos conversar sobre o brinco quando ele não tiver mais nada para fazer. Você percebeu que nos países ricos, eles ficam preocupados com leis a respeito de conservação de taturana que nasce da árvore? Sabe por quê? Porque ele já não tem mais grandes problemas, ele já resolveu quase tudo, a sua população está bem assistida, a riqueza corre ali. Então as pessoas começam a procurar filigramas para poder se preocupar e tal, coisa. E ótimo. Ótimo quando você tem tempo para ficar se preocupando se a sua grana está verde o suficiente. Que ótimo. Agora, quando você não tem nada para comer, e quando o seu filho não tem nem roupa para ir para a escola, você vai se preocupar com a cor da sua grama? Tem coisas mais urgentes. Quando a gente vai para Jesus, a gente vai com a vida desgraçada, arrebentada. Depois ele vai arrumando, aí chega um tempo que a gente diz assim: vamos pensar em brinco. Mas não pegar uma pessoa que acabou de sair da rua e dizer assim: vamos cortar esse cabelo seu porque isso ofende a Deus. Mas que ofende a Deus? Eu ofendia quando estava lá na rua. Deus não está nem aí com o que você veste, nem com o que você come. Ele está preocupado com como você está encarando a vida. Está preocupado com como você encara as coisas. Como é que você vive, com o tormento que você tem, que dava para trabalhar. Tormento é psicológico. Se eu de repente acordar para aquela realidade e dizer assim: por que eu estou pensando na vida de fulano? Meu filho? Não sei. Ele não é adulto? Ele não está curtindo a vida dele? Às vezes ele está mais feliz do que você. Às vezes ele está melhor que você. E você está lá morrendo não, porque ele não é igual a mim, não está indo para a igreja, não é de Jesus. Cuida da sua vida, deixa ele, cuida da vida dele. Ele está fazendo o que quer da vida dele. Não está? Teve uma amiga nossa lá que falou assim: pois é, meu filho agora não sei onde está, ele está fumando, eu falei: ele está mais feliz do que você. Eu tenho certeza que o cigarro dele está dando barato. Uma hora dessa ele está rindo sozinho, subindo na árvore dele, eu queria. Se você quiser então bem. É artificial. Amanhã vai estar na cadeia. Mas que hoje está feliz hoje. Então, Jesus nos salva dessas coisas.
essa leitura idiota. E Ele nos salva agora. E Ele nos livra agora do peso do medo da morte, medo do inferno, medo de nunca mais ver os parentes, os filhos. Então, é essa a proposta de Deus. Então, o que é ser salvo? Ser salvo é nesse momento eu estar administrando meus pensamentos, cada vez melhorando a Ele e perdendo aquelas coisas tão ruins, tão bobas que eu cultivo durante a minha vida. Né? E também ganhando perspectivas de futuro, de ser salvo no futuro, de ter um futuro. É só isso. É só isso. Estamos todos caminhando para essa direção. Uns já estão muito longe, entenderam esse conceito e já estão com uma vida muito tranquila. Outros ainda estão ainda embaraçados com os pensamentos do passado, com aquela cultura que o Alan me trouxe. É o Alan imaginário, né? O Fábio imaginário, que foram aqueles que fizeram no passado, ótimo, que são eles. E eu estou me livrando dessa bobagem, essa cultura idiota, essa inutilidade. Né? Amém, irmãos? Então é isso, essa é a ideia de Deus. Vir através dos judeus e trazer para nós esse entendimento de vida salvadora. Jesus me salvou das idiotices que eu aprendi a vida, por ser um ser humano comum. Isso não faz Deus inimigo, pode ser. Isso não faz Deus inimigo, não faz